Irmãos, nós vamos meditar hoje em Mateus capítulo 13. Eu quero convidar você para abrir tua Bíblia lá. Mateus no capítulo 13. No versículo 1 até o versículo 9. A parábola do semeador. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, ou à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. E então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma palavra que Deus tem falado muito comigo, e eu acho que é uma palavra muito forte, é a palavra propósito. Sabe que nós precisamos entender qual que é o propósito da nossa vida, para que a nossa vida tenha sentido. Por que que eu existo? Por que que eu vivo? O que me motiva todas as manhãs a me levantar? O que que motiva a viver? Por que que é importante? Porque quando eu perco o meu propósito, eu fico sem rumo, desnorteado. Quando eu penso na definição do conceito propósito, é a intenção de fazer algo. Eu tenho um propósito de 2019 fazer isso. É um propósito, é uma ideia, é uma intenção de fazer algo. Ou comprar alguma coisa, ou mudar, ou fazer, enfim. Intenção, eu tenho uma intenção no meu coração, ou seja, um propósito. É um projeto de vida, é um desígnio pelo qual eu quero alcançar. É aquilo que se busca alcançar. Essa definição é interessante. Aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, uma finalidade, um intuito, um propósito. Então, uma coisa que é essencial, eu saber qual que é o propósito da minha vida. Por que que eu existo? E o grande problema é que nós buscamos na criatura as respostas, e não vamos encontrar nunca, porque precisamos ir para o Criador, perguntar para Ele, por que que o Senhor nos criou? Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci? Por que que eu vivo e para onde eu vou? São as 3 indagações da humanidade. Então, quando eu chego e busco para Deus a resposta pelo qual Ele me criou, eu vou encontrar a seguinte definição: eu nasci para ter comunhão com Ele, eu nasci para viver bem, eu nasci para ter uma vida abundante. É como um pai que gera um filho e quer que aquele filho seja bem sucedido. Então qual que é o propósito para o meu filho? Que ele seja muito feliz, que ele seja realizado, que ele seja uma pessoa bem sucedida em todas as áreas da vida. E como nós somos limitados, imperfeitos, muitas vezes nós não conseguimos fazer isto. Mas Deus é perfeito, gloriosamente ilimitado, infinito, e Ele pode fazer isso com seus filhos. Então eu tenho que entender que o propósito de Deus para mim é vida plena, é vida em abundância. Eu nasci à imagem e semelhança de Deus. Eu e você não fomos criados para escassez. Eu e você não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para viver e viver bem. O grande problema é que o pecado tem levado o homem, a raça humana, a uma vida de escassez em todos os sentidos. Se você for perceber que o pecado, de uma forma geral, tem nos levado a uma vida muito complicada em todas as áreas. Muitas pessoas passam problemas sérios na área sentimental, na área emocional, na área familiar, na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, ou seja, afetou praticamente todas as áreas da vida.
Então eu preciso entender que o propósito de Deus, para mim, é ter vida em abundância. É por isso que eu tenho que entender o sentido do Natal. Por isso que eu tenho que entender o sentido de Jesus ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para restaurar o projeto original de Deus. Ele veio para restaurar o propósito original de Deus, vida em abundância, para aqueles que creem. Olha só, isso está muito claro em João 10. Eu vim para quê? Propósito. Eu vim para quê? Objetivo, intenção, finalidade. Vocês tenham vida e a tenham plenamente, vida em abundância. Eu vim para quê? Vocês vivam de forma abundante. Este foi o objetivo de eu estar aqui. É por isso que a mensagem do Evangelho, a palavra Evangelho é uma expressão grega que significa boa notícia, é de fato uma ótima notícia. A notícia de que eu posso voltar ao propósito original de Deus, que é uma vida em abundância, e não mais uma vida de escassez. Eu não nasci para sofrer como eu tenho sofrido. Eu não nasci para ficar em migalhas. Eu não nasci para isto. Eu tenho que entender que o propósito de Deus é restaurar a minha vida. Jesus ensinou sobre isso. Ele falou muito sobre isso. Quando ele dizia: o reino de Deus chegou. Vocês estão hoje aqui prontos para escolher mudar de vida. A boa notícia, o Evangelho, vocês têm que acreditar que vocês podem viver de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente da maneira como vocês têm vivido. E ele falava tanto sobre isso. Abundância, abundância. Ele usava muitas parábolas para falar sobre isso. Muitas parábolas. A parábola é uma história que tem um fim educativo. O objetivo da parábola é pegar uma história simples do dia a dia, mas com algo profundo para falar o que é que ele queria ensinar. E uma das parábolas mais profundas que Jesus colocou é a parábola do semeador, mostrando justamente que a semente é boa, a mensagem é boa, a intenção de Deus é boa, aquilo que Deus veio trazer para mim é bom. Eu tenho que acreditar nisto. Qual que é o grande problema? É o coração nosso. O grande problema não está na mensagem, não está na semente. O grande problema está justamente no coração, porque é esse coração que vai definir se essa semente vai crescer ou não. É esse coração que vai definir se aquela semente encontrará guarida e suprimentos necessários para que ela cresça ou não. Então Jesus começa a citar 4 tipos de coração. E ele começa a dizer, de uma forma muito categórica, somente um cumpriu o objetivo. Um só. De 4 corações que ele cita aqui, um só. Poucas pessoas estão dispostas a mudar de vida. Poucas pessoas estão dispostas a acreditar ao ponto de perseverar até o fim. Poucas pessoas. Então eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Ou você fica na mediocridade com a maioria, ou você busca a excelência, e a excelência são poucos que buscam. Uma vida de excelência são poucos. Poucos. Mas é o caminho. É aquilo que Deus quer. Eu não quero uma vida medíocre, eu quero uma vida abundante. Eu não quero ficar preocupado porque todo mundo está preocupado. Eu não quero ficar ansioso e reclamando da vida porque todo mundo está ansioso e reclamando da vida. Eu não quero passar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 relacionamentos e machucar pessoas e ser machucado porque todo mundo faz isso, isso é normal. Isso não é para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Isso não é o ideal. Não é o que Deus tem para mim. Então eu tenho que acreditar que algo novo, algo excelente, que está acima da mediocridade. Mas a maioria fica aqui. 3 tipos de coração estão aqui. Um só entende, um só ouve, um só. Eu acho muito bacana a história de Walt Disney. Muito bacana. Walt Disney foi um visionário.
Uma coisa que aconteceu quando ele pensou na Disneyland, e ele não chegou a vê-la concretizada, ele morreu antes. Ele via algo que estava tão acima da época, tão acima do seu tempo, e hoje, olha só o que é a Disney. Então perguntaram para ele, mas, Dr. Disney, o que você está querendo é impossível. E sabe o que ele disse? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. A maioria está aqui. Eu quero algo excelente. O que eu quero dizer para você é que este é o objetivo teu como filho de Deus, de querer algo excelente. Quando nós começamos a perguntar como as pessoas têm vivido, o coração endurecido, que é o de terra batida, que vem Satanás como os pássaros e roubam a semente, o coração onde as pessoas pisam diariamente, aquela coisa da terra batida, o caminho sendo traçado, diuturnamente é pisado. Pessoas hoje que se sentem extremamente endurecidas, porque foram muito judiadas por pessoas. Pessoas hoje que se sentem endurecidas, porque muita gente pisou em você. Muitas vezes a mensagem do Evangelho não consegue penetrar na tua vida, porque você está muito endurecido. E muitas pessoas fizeram isso com você. É o comum, não é normal, não deveria ser normal, porque o normal é justamente eu como filho de Deus, ter uma vida abundante, mas comumente falando, é o que acontece. Eu e você somos feridos e ferimos pessoas, e isso vai com o tempo endurecendo nosso coração. Jesus fala também sobre o coração superficial, é aquele de pouca terra, que não tem raiz, aquele que desanima muito fácil, aquele que não tem perseverança, quando vê uma aflição que é o sol, queima logo, não tem raiz. São as pessoas que estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos, que não conseguem assimilar a ideia de passarem por problemas na vida, porque ficam logo questionando por que Deus fez ou por que Deus deixou de fazer. São pessoas que não têm raízes, pessoas que não compreendem o senhorio de Cristo, mas querem mais um Cristo servo, que faça, que conserte, e muitas vezes o que nós exigimos de Deus é que Ele conserte as besteiras que nós mesmos fazemos, escolhas erradas, equivocadas que nós fizemos a vida toda. Aí vem para a igreja e quer que Deus conserta, aí a coisa não é como acontece, como pensa que é, e sai, morre, não tem raiz. Existe também aquele que é o coração sufocado. Olha só uma coisa, o primeiro nem chega a germinar, porque as palavras vêm em coração endurecido. O segundo germina e morre, e o terceiro germina, mas não frutifica. Deus não me criou simplesmente para existir. Deus não me chamou para vir para a igreja simplesmente para ocupar um lugar no espaço e no tempo, e simplesmente estar aqui de enfeite. O objetivo dele é que eu produza em abundância e viva uma vida abundante. Então a ideia de uma árvore que não produz frutos não é o princípio original na mente de Deus, o propósito dele para a minha vida. E o grande problema é que a maioria está aqui. A maioria, por isso eu falo, a excelência eu tenho que buscar algo maior, mas a maioria, as igrejas de uma forma geral, estão muitas pessoas com o coração sufocado. Muitas pessoas. Tem muitos com o coração endurecido, muitos com o coração superficial, e a grande maioria com o coração sufocado. A preocupação com a vida, leva tudo muito a sério, mas não tem tempo para vir à igreja. Qualquer coisa, é motivo para dizer, eu não vou no culto, é uma visita que chega, é um jantar que aparece, é alguém que vem, é uma visita, qualquer coisa, é motivo de eu dizer, eu não vou na igreja. Porque os afazeres do mundo têm ocupado tanto tempo, que são os espinhos que sufocam o crescimento de Deus, do Evangelho na minha vida. E o que é pior, as pessoas acham que cristianismo é isto. As pessoas pensam, de uma forma geral, que cristianismo é ir à igreja, é ter uma religião, é ser batizada. Você não faz ideia de como você está longe do Evangelho. Você não faz ideia de como nós, de uma forma geral, a igreja do Senhor Jesus, está tão distante do Evangelho.
O evangelho para muitos se tornou algo social. Não há mais envolvimento, não há mais vida, não há mais discipulado, não há mais crescimento, não há nada. Então, se nós percebermos o coração endurecido, o coração superficial, o coração sufocado, e a grande maioria está aqui sufocado, preocupação, eu preciso ter, eu preciso fazer, sufocado, e se não acontecer, sufocado. Aí Jesus coloca o último, enfim, coração abundante. É interessante que quando Jesus chega no coração abundante, ele diz, por fim, ou tipo, até que enfim, porque a grande maioria está aqui, mas alguns entendem, alguns são receptivos, alguns pegam aquela palavra e dizem, é para mim, e alguns produzem frutos, e Jesus diz, olha, 1 quilo de semente produz 30 quilos de alimento, 1 quilo de semente produz 60 quilos de alimento, 1 quilo de sementes produz 100 quilos de alimentos. Por quê? Porque essas pessoas entenderam. Frutos. Imagine a sua vida com amor em abundância. Amor. Você entende a mensagem, ela é boa. A mensagem de Deus é boa. Aí ela começa a produzir amor. Ela começa a produzir alegria. Gálatas 5, é o fruto do Espírito. Ela começa a produzir paz. Eu quero que nós pensemos só nesses 3 pontos. Isto aqui é o anseio do teu coração. Todo mundo quer amar e ser amado. Todas as pessoas querem alegria e buscam alegria. E se você perguntar para uma pessoa, por que você quer casar? Eu quero casar para ser feliz. Por que você quer divorciar? Eu quero divorciar para ser feliz. As pessoas estão perdidas. Querendo ser feliz, querendo mesmo, elas querem ser felizes de fato. Buscando ansiosamente serem felizes. E Deus está dizendo, eu posso dar isso de forma abundante. Paz. Quem aqui não gostaria de viver sem ansiedade? Quem aqui não gostaria de ter uma paz na casa? Com você mesmo? Quem aqui não gostaria? Paciência, você está precisando de paciência, por causa das agrúrias da vida, das dificuldades da vida, das adversidades da vida. Você está precisando de paciência com teus filhos, com teu marido, com a tua esposa, com os teus pais, com o teu chefe. Quem aqui não precisa de paciência? Todos nós precisamos de amabilidade, bondade, fidelidade, fiéis, leais, mansidão, domínio próprio. Quem aqui não precisa ser uma pessoa mais mansa? Quem aqui não precisa ter domínio próprio? De eu não depender dos outros para ser quem eu sou. Os outros podem fazer o que quiserem, mas eu vou ter uma coisa chamada centralidade, equilíbrio. Quem aqui não gostaria de viver assim? Grandes problemas têm acontecido na tua vida por falta de domínio próprio. Então, o que nós pensamos? Que a vida em abundância é esta, que Deus quer trazer, para mim e para você. Esta vida é o meu estado desejado. Eu tenho que almejar, eu tenho que querer, eu tenho que colocar isso como objetivo. Por quê? Porque este é o propósito para a minha vida. Este é o objetivo da minha vida, porque é o objetivo pelo qual eu fui criado, é o propósito pelo qual eu fui criado. Deus não te criou para escassez. Deus não te criou para escassez. Deus te criou para abundância. Queira isto, busque isto. É o meu estado desejado. Senhor, é o que eu quero para mim. Eu não vou me acomodar com pouco, enquanto eu posso ter muito. Eu não vou acomodar com a mediocridade, enquanto eu posso ter a excelência. É o meu estado desejado. Olha só o que Jesus diz em João 15: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem frutos. Objetivo? Fruto que permaneça.
a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Esse texto é muito forte. Jesus diz aqui: o propósito pelo qual eu escolhi vocês, foi para que vocês produzam frutos. Amor, alegria, paz, equilíbrio, bondade. Vocês sejam frutíferos. Como eu os amo. Como eu quero que vocês sejam felizes. Eu estou aqui, e eu vou morrer por vocês, para que vocês deem fruto. E uma coisa fantástica nesse versículo, é quando diz: vocês vão pedir o que quiser, e o Pai vai te conceder. É uma promessa. Quando eu tenho uma vida frutífera, cheia de amor, de paciência, de alegria, sabe o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou ser restaurado. Segunda coisa, minha família vai começar a ser restaurada. E sabe o que vai acontecer quando a coisa estiver caminhando bem? Eu vou entender o coração de Deus como Pai, e vou começar a orar de acordo com a vontade dEle. E eu vou entender uma coisa chamada maturidade espiritual. E não vou ser mais um menino, uma menina, uma criança, uma pessoa infantil, que não sabe o coração do Pai, que não entende o coração do Pai. É aquela criança que pede chocolate antes do almoço. É aquela criança que pede doce antes do almoço. É aquela criança que pede sorvete antes do almoço. E o Pai diz: não. Ela vai ouvir muitos nãos, enquanto ela não perceber que o coração do Pai quer o melhor para ela. E quando ela crescer e começar a entender o coração do Pai, ela vai começar a receber menos nãos. Por quê? Porque os pedidos que ela vai fazer vão ser condizentes com aquilo que ela conhece do coração do Pai, que a ama e vai dar o melhor para ela. É por isso que Deus está falando tanto não para você, porque você está pedindo muito para comer um chocolate antes do almoço. E Deus está dizendo: não, filho. A criança muitas vezes não entende o porquê, vai entender mais tarde. E o que é pior, tem gente que não vai entender nunca, porque não vai crescer nunca na vida espiritual. Anos e anos na igreja, menino. Anos e anos, infantil. Frustrado, mas não conhece o coração do Pai. E Jesus está dizendo: quando vocês começarem a produzir o fruto, e o objetivo pelo qual vocês foram criados, e vocês ouvirem a palavra, aceitarem a palavra, receberem a palavra, e começarem a produzir, vocês vão entender o que é vida. E até orar, vocês vão aprender a orar melhor, e vocês vão ser ouvidos. A semente é boa, o propósito de Deus é bom. A única coisa que está impedindo você é o teu coração. Mas qual que é a boa notícia? Só depende de você. Só de você. Essa é a boa notícia. Você é a única pessoa que pode mudar você mesmo. Ninguém pode mudar. Deus pode mudar se você quiser ir buscar, mas só você pode resolver isto. Você não pode mudar teus filhos, não pode mudar ninguém. Você pode mudar só você. Então esta é a boa notícia. Eu quero, tá, mas não é só querer, é agir. Não é ficar sonhando como algo utópico, longe, mas é agir. Eu quero frutos. Eu quero que a minha vida seja impactada no meu caráter. Tudo aquilo que nós dizemos é caráter. Eu quero que pessoas sejam impactadas por minha vida. Ao invés de eu ser influenciado, eu quero influenciar. Ao invés de eu ficar desanimado, impuro, mundano, me afastar de Deus por causa de influência de pessoas, eu quero influenciar essas pessoas para trazê-la para Cristo, porque eu encontrei a vida. Isso é produzir fruto. Eu quero que as pessoas que eu mais amo na vida sejam impactadas, que é a minha família. O futuro dos teus filhos depende da tua fé. O futuro da tua família depende da tua comunhão com Deus. Abra o teu coração para essa verdade. Ouça a palavra de Deus. Deus quer impactar pessoas. E as primeiras que serão impactadas são as pessoas de dentro da tua casa. Aleluia. Isto é vida em abundância. É o que Deus quer.
Só depende de você. Só. Não depende de ninguém. Não depende de ninguém de agir diferente com você, para que você conserte a tua comunhão com Deus, para que você tenha uma vida abundância e caia e saia da mediocridade e querer excelência, saia do comum e queira o melhor. Só depende de você. Finalmente, Jesus dizendo sobre aquele que caiu na terra boa, finalmente, é como se Jesus dissesse, até que enfim, alguém entendeu. O que foi semeado em boa terra, explicando a parábola, este é aquele que ouve, este é aquele que entende, e dá uma colheita de 160 por um. Uma coisa é ouvir a palavra, e outra coisa é entender a palavra. Mas Jesus está dizendo, o coração que ouve e entende é o coração abundante. E eu quero pensar com você hoje sobre esse tipo de coração, o coração abundante. Se você quiser ter um coração abundante, se você quiser colocar isso como um estado desejado, você vai ter que pensar, qual que é o meu estado atual? Meu coração está duro? Meu coração está superficial? Meu coração está sufocado? Tá, eu não quero continuar assim, eu quero vir para cá. E o que eu tenho que fazer para ter um coração abundante? A primeira coisa que eu quero passar para você hoje, que coração abundante é um coração tratado. Tratado. Só Deus tem o poder de mudar os corações. Ouça com atenção. Só Deus tem o poder para mudar os corações. Se a vida abundante é um propósito de Deus para você, é a vontade de Deus para você, eu tenho que entender uma coisa, por que é tão complicado então? É porque isso não está em mim, é inerente a mim, não é transcendente. Uma coisa que eu preciso entender é que o meu coração por si só não é bom, não é bom, não existe aquele solo que é receptivo porque o coração é bom, não é, o coração é bom porque ele é tratado pelo semeador, pelo agricultor, por aquele que semeia. O coração bom, ele é bom porque ele é tratado, não é bom porque ele é bom por si só. Então uma coisa que eu preciso entender, o meu coração não tem nada de bom que possa agradar a Deus. É o que Paulo chama de carne, é o que Paulo chama de natureza humana. Em mim, na minha essência, não há nada que possa agradá-lo. Então eu preciso entender que eu preciso de um milagre, eu preciso de transformação. Quando eu entendo disto, quando eu entendo isso e digo, Deus muda, como que isso vai acontecer? É somente através de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não é colocando no ritualismo, não é sendo uma pessoa honesta, não é sendo uma pessoa boa, não é sendo uma pessoa que tenta dia a dia ser cada dia, mas não é. Porque se isso adiantasse alguma coisa, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Jesus não precisaria ter morrido. Jesus não precisaria ter feito o que fez, ao ponto de dizer, eu sou o caminho. Então se eu achar que as pessoas por si só podem ser boas, eu estou anulando a obra de Cristo. Então em relação à vida, muitas pessoas podem ser boas sim, mas essa bondade não é suficiente para agradar a Deus e salvar a sua alma. Então uma coisa que eu preciso entender, eu preciso nascer de novo. Eu chegar para Deus e dizer, eu sou pecador, eu creio que Jesus veio, eu recebo no meu coração, e a partir de agora eu quero assumir o compromisso de senhorio dEle sobre a minha vida. A minha vontade vai ser a vontade dEle, eu vou lutar para dia a dia agradá-lo. Se você não fizer isso, não tem esperança para você. Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, você nunca vai ter vida, e nunca vai ter vida em abundância. É o primeiro caminho. Não é frequentar uma igreja, não é ter uma religião, não é tentar ser bom, mas é uma transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é você colocar regras novas na tua vida, mas é você ter um encontro, e querer uma mudança de natureza, uma mudança da essência. O solo começar a produzir, porque a essência dele é boa, não porque ele em si é, mas porque houve uma transformação. Olha só, Ezequiel,
É uma profecia a respeito da regeneração. A mesma regeneração que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus se você não tiver um novo nascimento. Então ele diz: darei a vocês um coração novo, porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus pode mudar, transformar o seu coração. O coração abundante é o coração tratado por Deus, é o coração que se deixa tratar, o coração regenerado. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, você não tem esperança nenhuma, nem nessa vida e nem na eternidade. Mas quando você tem um coração regenerado, de dentro para fora, imagina Deus, o agricultor, que conhece o coração, que sabe os segredos mais profundos da terra, aquele que conhece tudo, aquele que sabe o que fazer com a terra e sabe como fazer com a terra. Então, dentro da perspectiva de um Deus que é o agricultor, que começa a transformar o meu coração, eu posso ter esperança. Essa esperança não é baseada naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, mas é naquilo que Deus sabe o que fazer. Eu posso ter esperança. Dentro dessa perspectiva, eu posso olhar para o meu estado atual e perceber: eu não quero continuar assim, mas eu quero ter abundância. Eu quero ser abundante, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ser produtivo, porque o propósito de Deus para a minha vida não é ser um coração duro, de terra batida. O propósito de Deus para a minha vida não é um coração superficial, sem raiz. O coração é sufocado por tanta ansiedade, tantos afazeres. O propósito de Deus para a minha vida não é este. Então eu preciso de transformação, eu preciso de regeneração, eu preciso ser tratado. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Você precisa ser tratado, você precisa ser tratada. Queira isto, imagine isso como um alvo, como um objetivo, como um propósito. Eu quero, e o que é melhor, eu posso, porque Deus pode e Deus quer, pronto. Tudo que eu oro de acordo com a vontade de Deus, Ele me faz, não é? Qual que é a vontade de Deus? Me transformar? Ótimo, essa é a vontade dEle. Ele pode? Pode, pronto, está resolvido, eu quero, e Ele pode. Eu não posso me conformar com o meu estado atual, eu não posso me conformar, eu não posso me conformar. O pior inimigo teu é você mesmo. Uma coisa chamada comodismo, achar que do jeito que está, não tem jeito de mudar. E o que é pior, ficar justificando esse estado, é porque ninguém sabe da história da minha vida, o que eu já passei. Para com isso, e acorda para a vida. Só você pode mudar a história da tua vida. Só você, e você precisa acordar. Eu posso sim ser transformado. O meu coração precisa ser tratado. Deus precisa afofar a terra. Deus precisa mexer a terra. Deus precisa adubar a terra. Deus precisa regar a terra. Ou seja, você pode produzir uma colheita abundante se você for tratado. Você pode colher muitas coisas boas daqui para frente se você for tratado. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Olha aqui para mim e presta atenção no que eu vou dizer. Todos nós, todos, uns mais, outros menos, mas ninguém escapa. Todos nós precisamos de uma coisa chamada cura interior. Todos nós. Alguns pouco, outros muito. Mas todos nós precisamos da cura para as nossas emoções. Todos nós precisamos da cura para a nossa alma. Todos nós precisamos da cura. Não tem como eu colher em abundância se o solo estiver doente. E tem muitas pessoas que a palavra que é boa chega e não germina.
E quando germina não produz, porque o solo está doente, precisa ser tratado. A semente é boa, mas o terreno precisa ser tratado. Eu preciso de cura emocional, eu preciso de cura interior, eu preciso. O meu coração pode estar tão endurecido, porque tanta gente já pisou nele, tanta gente já machucou, tantas pessoas já me frustraram, pessoas que pisaram em você, pessoas que feriram você, e você chegou num ponto tal que você está desacreditado de tudo, por causa de pessoas. Tem gente hoje que diz: eu não quero saber de gente mais, eu não confio em ninguém. Tem pessoas que chegam a dizer: eu prefiro lidar com um bicho do que lidar com gente. A maioria das pessoas tem traumas e tem feridas profundas. Nós precisamos ser tratados, precisamos de cura. Muitos traumas no passado, pessoas que não cumpriram com a palavra, e você hoje está desacreditada de pessoas, desacreditado por causa do abandono. Muitas pessoas foram abandonadas pelo pai, pela mãe, não no sentido de largar longe de casa, mas dentro das casas, sem atenção, sem carinho. A pior coisa do mundo é quando você, a vida toda, ouve palavras malditas de condenação, e você se sente inadequado, que você não vai dar nada na vida, que você é burro, que você é ignorante, que você não persiste, que você pode estar com o coração extremamente doente por causa disto. E quantas pessoas já passaram pela dor da traição, da infidelidade? Agora, o campeão e a campeã é a decepção. Eu acho que todos nós já nos decepcionamos com pessoas, uns mais, outros menos, mas todos nós já tivemos decepções, de investir nosso tempo, investir nossas forças, investir o melhor de nossas vidas, e nos decepcionarmos com gente. Isso vai petrificando as nossas vidas, isso vai nos deixando desacreditados. Outras pessoas foram feridas por igrejas legalistas, igrejas que colocam tanto fardo, tanto peso, e dentro dessas igrejas geralmente tem pessoas que são legalistas, fariseus, hipócritas, e muitos acham que cristianismo é isto. A essência do cristianismo é amor. Então, quando não há amor, não há Deus. Quando há condenação, não há Deus. E muitas pessoas hoje, que deveriam ser tratadas e curadas nas igrejas, hoje precisam ser curadas das igrejas. Hoje tem uma visão totalmente equivocada, distorcida, desfocada do que é cristianismo, porque a visão que tem é esta. Uma coisa que eu vou dizer para você com muita dor no meu coração: o cristão cura, o religioso deixa doente. Igrejas de Jesus são terapêuticas, igrejas legalistas causam doenças, e doenças sérias que matam. Você pode estar precisando de cura nessa área, decepção com gente dentro da igreja. Então, qual que é a visão que nós podemos ter da nossa vida? Eu citei somente algumas coisas, de que o nosso solo está doente. Então, será que não é por isso que a semente vem e não germina, e não produz? Será que não está precisando de ser tratado? Eu vou dizer para você a cura de Deus para você, a cura, para curar, de fato, o seu coração. A cura, amor. A cura, amor. Carecemos de amor. Sabe por que você sofre tanto? Porque você queria amor lá no passado e não teve. Isto que você sofre. E hoje você diz: eu não quero saber de mais nada. Não é isso que você quer. Você quer mesmo é ser amado, ser amada. Você quer mesmo é amar. Todos nós carecemos de amor, todos. Então, uma coisa que eu preciso entender, que a falta de amor nos adoece, e o amor cura. Quando eu me sinto aceito, quando eu me sinto valorizado, isso causa aquele sentimento de motivação. Quando eu me sinto motivado, isso traz alegria, isso é como um bálsamo para as minhas feridas. Então, uma coisa que eu preciso entender, e este é o grande problema do ser humano, esta é a grande dificuldade do ser humano, é que estão procurando nas pessoas o que muitas vezes as pessoas não têm para dar.
Como você está doente, tem muita gente ao teu lado doente também. Como você quer, muitas pessoas do teu lado também querem, mas não conseguem, você não tem para dar e outros não tem para receber. Então eu preciso entender que Deus é a fonte, que Deus é o remédio, que Deus é como uma caixa d'água abundante, que passa pela torneira e quer me abençoar. Eu quero fazer um desafio para você, e vou te dar 5 segundos, para você pensar numa coisa. Quais foram os melhores momentos da tua vida? 5 segundos, pensa. Você vai perceber uma coisa. Onde você estava, onde você pensou, tinha muito amor. E você vai entender uma coisa, Deus estava lá. Porque onde tem amor tem Deus. Talvez você nem o conhecia, mas Deus usou pessoas para abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que esses melhores momentos que você teve, tinha alguém do lado. Por quê? Porque a maneira como eu sou feliz, é quando eu tenho alguém para amar e ser amado. Isso é fato. Se eu perguntar para você, qual foi o melhor momento da sua vida? Alguma coisa em relação ao teu filho, o nascimento dele, alguma coisa assim. Tem gente envolvida. E onde tem gente envolvida, tem amor. E onde tem amor, tem Deus. Então, uma coisa que eu preciso entender, que Deus usa pessoas para nos abençoar. Só que essas pessoas falham. Então, o que acontece? É uma caixa d'água, e abundante, que nunca acaba, sempre está sendo cheia, refeita, um cano para me abençoar. Então, esse cano são as pessoas. E muitas vezes, esse cano entope. Esse cano não chega, porque pessoas estão doentes, também entupidas. Então, qual que é a esperança para mim? Ir direto na fonte. Parar de procurar em gente aquilo que só Deus pode dar. Ir direto na fonte. Muitos estão doentes e carentes. Mas a boa notícia é que existe sim uma vida em abundância, e essa vida não é utópica, não está longe, porque a água está lá, e ela é abundante. Você precisa querer e ir. Isto é um coração tratado e dizer: Deus, eu preciso ser amado, eu preciso querer isso para a minha vida, eu preciso crer, eu preciso tomar dessa fonte. Ou seja, se você não tiver um compromisso com Deus, nada vai acontecer. Se você permanecer na fonte, você não vai depender mais de canos. Pessoas podem te frustrar, mas não vão tirar de você a paz, a alegria, porque você está direto na fonte. Pessoas podem te amaldiçoar, mas você não vai ficar preocupado, porque você é abençoado pela fonte. O segredo da vida é estar ligado à fonte. É muito bom receber de pessoas, e quando vier, receba, beba, usufrua, seja amado, seja amada, viva intensamente, porque amor, alegria, paz, fidelidade, tudo, nunca é demais. Mas quando faltar, você não vai ficar escasso, porque você tem em você, é uma fonte lá dentro. E por que você está escasso? Porque você está longe de Deus. Talvez perto da igreja, mas longe de Deus. Perto da religiosidade, mas longe de Deus. Perto de dogmas, mas longe de Deus. Então eu tenho que ir direto para a fonte. Em nome de Jesus, Deus vai te surpreender. Se você amá-lo sobre todas as coisas, isso vai te dar sentido à vida. Porque você vai começar a se amar. Porque você é amado, e quando você é amado, você consegue amar, mesmo que aquelas pessoas não mereçam esse amor. Então, o que vai acontecer? Eu serei extremamente feliz. São os frutos que Deus quer produzir na minha vida. Eu tenho para dar, não preciso ficar com migalhas. Eu preciso de alguém. Eu preciso de mim mesmo e do meu Deus. Se vier alguém, glória a Deus. Se não vier, eu estou tranquilo, estou feliz. E se Deus sabe da carência do meu coração, Ele vai me dar o melhor. Não é qualquer um, não, e nem qualquer uma. Eu não sou filho e filha. Sabe o que falta para nós? Fé, crer,
confiar. Se as pessoas não derem, se as pessoas não fizerem, sabe qual que é a cura da tua vida hoje? Perdão. Se você quiser amor no teu coração, você tem que aprender a perdoar quem falhou com você. Perdoar. Eu perdoo, não é porque essa pessoa merece, mas eu perdoo porque essa é a minha essência. É a minha essência, porque eu quero vida em abundância. Eu me perdoo porque eu nasci para ter vida em abundância. E sabe por que eu perdoo? Porque eu não quero me afastar da fonte. Eu perdoo porque eu ouvi a mensagem, entendi a mensagem. E a mensagem diz, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que todos nós fazemos desde criança, e muitos fazem todos os dias aqui. E ele diz, depois que ele falou da oração do Pai Nosso, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns dos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. O perdão me aproxima de Deus, e a mágoa me afasta de Deus. Eu preciso entender essa mensagem. Eu não perdoo porque aquela pessoa merece. Eu perdoo porque é a minha essência, porque eu quero o meu coração afofado, eu quero tirar a dureza do meu coração, eu quero que a semente encontre um lugar para germinar, e o perdão tira a amargura, tira a acidez, é como se fosse um calcário para tirar a acidez da terra, é a água que tira a sequidão da minha vida. Você precisa perdoar as pessoas que não fizeram aquilo que você gostaria que fizessem com você. O cano entupiu, mas você precisa perdoar para ir direto na fonte, senão você vai continuar seco. Você precisa parar de falar mal dessa pessoa por trás. Você precisa parar de nutrir ódio dessa pessoa. Isso está te matando e você não percebe. Você ora para Deus abençoar, Ele está abençoando, mas a palavra chega e morre, por causa do teu coração que não está tratado. Você tem que perdoar, senão você nunca será e terá vida abundante. Nunca. É dizer para Deus, eu quero ter uma vida abundante. Um desafio para você. Nem sempre o caminho certo é o mais fácil. Todas as vezes que você tiver raiva de alguém, ore por essa pessoa. Ah, mas eu não consigo. Consegue, é só querer, decisão. Porque quando você começa a orar com alguém, você vai parar de nutrir ódio. O que ela fez é imperdoável, não é não. Ela pode continuar indo para onde ela está, ela pode ir para o inferno, mas você não vai junto. O perdão liberta. O amor cura. Outro ingrediente que cura, gratidão. Nada endurece mais o coração do que a ingratidão. Presta atenção. Quando eu quero cura interior para a minha vida, eu preciso de amor. E quando eu quero manter isto, eu preciso de gratidão. A gratidão gera fé, e a fé gera gratidão. Uma pessoa que é grata, ela tem fé. E uma pessoa que tem fé, é grata. Quanto mais fé eu tenho, mais grato eu sou. E quanto mais grato eu sou, mais fé eu tenho. É um círculo santo, não vicioso, santo, abençoado. Então uma coisa que eu preciso é agradecer mais. A gratidão são os óculos que me fazem enxergar a vida com otimismo e graça, com entusiasmo. A gratidão gera leveza no coração. A gratidão atrai coisas boas para você. A gratidão atrai pessoas boas para você, porque ninguém aguenta ficar do lado de alguém que reclama o tempo todo. As pessoas têm prazer de ficar perto de gente que tem algo para dar de bom. Então a pessoa que reclama muito só vai trazer coisa ruim, só pessoa ruim, pessoas iguais. Homofilia é a capacidade que eu tenho de atrair gente que é igual a mim. Então se você for uma pessoa extremamente revoltada da vida, você só vai atrair gente revoltada para o teu lado. Se você reclama demais, você vai só atrair gente que reclama. Então quando eu começo a agradecer, além de eu me sentir leve, eu começo a atrair coisas boas e pessoas boas para o meu lado. E a coisa começa a sentir que a coisa vai acontecer. Então gratidão é um adubo que vai germinar e fazer com que a coisa aconteça. A gratidão faz com que o meu coração seja mais receptivo. Receber a palavra para que essa palavra produza algo bom. A gratidão gera generosidade.
eu começo a ser uma pessoa menos mesquinha. A gratidão gera, sabe o quê? Sorrisos. E a coisa mais gostosa do mundo é quando você olha uma pessoa e ela sorri para você com a alma. Todo mundo quer ficar perto de gente assim. Você pode mudar o teu ambiente. E não espere o teu ambiente para você mudar. Só você pode mudar o teu coração. Que a palavra chegue na tua vida e você encontre de fato receptividade. Muitos vão dizer, eu não tenho motivo para agradecer. Será? Quero fazer um desafio para você. Um desafio. Se você fizer, você vai lucrar muito com isso. Se você não fizer, a minha vida não vai mudar para melhor nem para pior. É só você. Só depende de você, tá bom? Mas eu vou dar um desafio para você. Presta atenção no que eu vou dizer. Presta muita atenção. Olha nos meus olhos, porque isso pode ser um bálsamo que vai te curar. Eu quero que você faça uma lista de 20 coisas que são motivos de gratidão na tua vida. 20 coisas. Você vai lembrar dos teus filhos, você vai lembrar da tua família, você vai lembrar da tua saúde, você vai lembrar do teu trabalho, você vai lembrar 20 coisas. O que vai acontecer se você começar todos os dias de manhã a ler essas 20 coisas? A primeira coisa, antes de sair de casa, leia as 20 coisas, todos os dias. Todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Foco. Você vai começar a focar em coisas boas. E essas coisas boas vão fazer com que você olhe a vida sem parar de ficar reclamando no que falta, mas agradecendo pelo que tem. E você vai se sentir tão otimista pelo que tem, e crendo que isso gera fé, que você vai querer muito, e vai ter forças para isso, inteligência para isso, motivação para isso, para conquistar aquilo que ainda falta. Mas não reclamando, mas grato pelo que tem. Então isso simplesmente pode ser uma revolução na tua vida. Você não conquista o que falta, porque o teu foco só está naquilo que falta, e você não tem criatividade, você não tem métodos, você não tem força, você não tem fé, porque você reclama o tempo todo. Mas não falta num culto, a palavra chega e morre, porque não frutifica, não produz amor, alegria, paz, porque só reclama de tudo. O seu coração precisa ser tratado. Os 2 remédios que você precisa, o tratamento de Deus para você, amor e gratidão em doses abundantes. Faça por onde? Queira isso para a tua vida. É o caminho da abundância. É o caminho da prosperidade. É o caminho da felicidade. É o caminho de Deus para você. É o propósito de Deus para você. Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.